seguinte, gente, ó, a gente finalizou na aula passada as três leis de Newton, tá? Vimos a primeira lei, né? A lei da inércia. Nós vimos a segunda lei, força igual a massa vezes aceleração. E nós vimos a terceira lei, que é a ação e reação, tá? Hoje nós vamos entrar em outro tópico. E aí eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Deixa eu só abrir aqui. Só um minuto, tá? Tá abrindo aqui. Veja se vocês, veja se vocês estão visualizando a minha tela que eu estou compartilhando. Sim ou não? Não, Yasmin? Sim! Olha que Eu tô. bonito! Também você vai mandar isso aí lá no Google Classroom? Sim. Eu já postei o do que a Carol pediu da aula passada, postei hoje de manhã. Vocês estão vendo aí, né? Sim! Olha Pronto, que chique! nós vamos estudar hoje estados físicos da matéria, né? Que são, vocês conhecem com certeza, que é o sólido, líquido e gasoso. Vamos falar sobre os três estados físicos da matéria, tá bom? Isso é física pura, tá? Tem tudo a ver com o nosso dia a dia, tá ligado ao nosso dia a dia, tá bom? E aí, qualquer dúvida, aí vocês perguntem, tá bom? Olha aí, a introdução. Gente, a matéria, ela tem três naturezas básicas, como eu falei no início. Ela pode estar no estado sólido, que se for falar no nosso popular, é o gelo, tá? Ela pode estar no estado líquido, que é a água que sai da torneira, do chuveiro, a água que a gente bebe, né? E o estado gasoso, que é quando a água está no seu estado de gás, de vapor, certo? Então nós temos três estados físicos, da qual, quimicamente falando e fisicamente abordando o tema, a gente pode trabalhar com a variação de cada uma. Por exemplo, ora ela pode estar no estado sólido, ora ela pode estar no estado líquido, ora ela pode estar no estado gasoso, tá? Pessoal, como é que as moléculas ficam dentro do estado sólido? Dentro de um gelo, por exemplo. Fica assim, ó. As moléculas estão dispostas com regularidade em um arranjo denominado retículo cristalino, que é como se fosse uma rede de moléculas, pessoal, uma bem próxima da outra, tá? Os átomos ou moléculas constituintes estão sujeitos à força de coesão muito intensa. Por que que elas têm uma grande força? E por que que elas são muito intensas? Porque elas estão muito próximas uma da outra, ó, devido à pequena distância. Então, preste atenção. As moléculas no estado sólido, elas são tão próximas, que aí você consegue regular o arranjo do retículo cristalino. É por isso que o gelo tem aquela forma definida, tá? Você coloca o gelo, por exemplo, se você quiser desenhar, comprar, tem aquelas bandejas, né, que você compra de gelo, formato de coração, formato de frutas e não sei o que, bota na geladeira.
que chega a temperatura de 0 grau e ele começa a formar o gelo, fica do formato que você colocou. Por exemplo, eu tenho aqueles cubos de gelo que a gente forma na forma de coração. Aí ele forma, quando ele chega a 0 grau, ele forma lá o coraçãozinho de gelo, né? Por quê? Porque as moléculas elas estão bem pequenas, bem próximas uma da outra, tá? E a coesão entre as moléculas é muito intensa. É fácil a gente entender quando a gente traz para o nosso dia a dia. Quando você está próximo de uma pessoa, né, você tem mais afinidade química por essa pessoa, tá? Professor, a água tem algum elemento que faz ela congelar? O que faz ela congelar é a temperatura. Não tem elemento, não. Apesar da água ter o hidrogênio e o oxigênio, né? Tá certo? Ó, a forma e o volume são bem definidos, tá? Por que a forma e o volume são bem definidos? Porque a gente consegue, no nosso olhar, a gente percebe o volume definido e a forma também. Do jeito que eu falei para vocês, eu posso colocar uma forma de coração, forma de fruta, do jeito que eu quiser. A pedra de gelo vai ser formada. Depende do que eu vou usar, certo? Praticamente incompressível, você não tem como comprimir, né? Porque você precisa de uma temperatura muito baixa para isso, tá certo? Até aí alguma pergunta, gente? Vocês entenderam como é que fica o arranjo molecular no estado sólido? Sim ou não? Professor, explica de novo. Tá, vamos lá. Estado sólido, popularmente o estado de gelo da água. Como é que se dispõe e como é que ficam as moléculas? As moléculas elas ficam regulares e o arranjo dela é como se fosse um retículo cristalino. Ou seja, elas ficam unidas por uma pequena distância entre as moléculas. Por quê? Porque existe uma coesão molecular muito intensa. Por isso que o estado sólido, a forma e o volume é bem definido, tá? Por quê? Por que ele é bem definido? Porque as moléculas ficam uma próxima da outra, tá certo? E não tem como você comprimir. Até tem, mas você precisa usar a temperatura muito baixa, né? Que aí é o estado que forma neve. Aí você consegue comprimir, mas assim não. Alguma pergunta? Professor, por que que, tipo, é, eu- o que que faz, assim, a neve aparecer, só a temperatura, assim, fria? É a troca de calor, Guilherme. Porque, por exemplo, tu sabe como é que funciona a escala aqui no Brasil, né? A escala aqui no Brasil é assim, ó. Existem dois pontos. O ponto de fusão, vou escrever aqui no chat. O ponto de fusão, que a gente chama de 0 graus Celsius, que é o ponto gelo, que a gente chama. E existe o ponto de vaporização ou ebulição. Vou botar de vaporização, que é 100 graus, que é quando a água começa a ferver, né? Quando você cozinha um alimento, por exemplo. Então, existem esses dois pontos. Quando a temperatura, Guilherme, chega abaixo de 0, aí começa os estágios. Começa os estágios de formar gelo. Tem chuva, já viu chuva de gelo? Ou então neve, quando está a temperatura muito baixa? É por conta disso. A explicação é exatamente esse abaixamento relativo da temperatura. Entendeu? Ó, aí é o estado sólido, olha como é que ficam as moléculas, né? Ó, como se fosse um retículo, unidas por um retículo cristalino, ó, forma e volume definido. Isso, granizo, exatamente. Sólido de forma e volume definido, tá?
aí a gente vai para o estado líquido. Como é que funciona no estado líquido as moléculas? Bom, as interações entre as moléculas têm menor intensidade, ou seja, as moléculas são mais afastadas uma da outra, tá? Devido à maior distância em relação ao estado sólido. As moléculas apresentam a maior movimentação, tá certo? Elas se movimentam mais. É porque em São Paulo, gente, existe as 4 estações bem definidas, tá? Nós temos o outono, a primavera, o verão e o inverno. Todos são bem definidos lá. Santa Catarina, como já está na parte do sul, que é lá embaixo, Yasmin, é frio, tem uma época do ano que é muito frio. No Rio de Janeiro, a época que é frio é agora, a época de julho. Chega a dar 10 graus, 12. Eu cheguei a pegar no Rio de Janeiro 5 graus. Certo? Bom, a forma, gente, no estado líquido, ela é indefinida, tá? Mas o volume é bem definido. A gente consegue definir o volume. Por exemplo, ó, tu pega uma garrafa dessa daqui, a garrafa dessa daqui, ela tem a sua medida, 350 ml, 360 ml. Ou seja, no estado líquido, a gente define muito bem o volume, tá? Não define a forma, né? Ó, tem como você dizer qual é a forma, mas o volume você consegue definir bem, tá bom? Também é muito difícil você comprimir o líquido, né? A não ser que você use uma pressão muito, muito forte, né? Por exemplo, no caso do gás de cozinha. Você sabia que o gás de cozinha está na forma líquida, né? Quem é que está dizendo que vai ter que sair? Quem é essa daí, hein? Pronto, Stephanie, a Isabelle, né? Tá bom. Olha, como é que funciona o processo do gás de cozinha? O gás de cozinha ele está na forma líquida. Ele foi pego em forma de gás e foi comprimido dentro do gás de cozinha. Então, lá dentro do gás de cozinha está na forma líquida, que quando você vai acender lá a boca do fogão, né? Aí a forma líquida vai ser transformada em gás, certo? Olha como é que fica as moléculas no estado líquido. Maior liberdade para se movimentar, né? E o volume é definido, certo? E como é que funciona o estado gasoso? Bom, o estado gasoso, gente, ele já é mais fácil de se falar porque a gente não consegue perceber muito, mas dá para se entender, ó. Como é que as interações entre as moléculas são muito pequenas, as interações, tá? Porque elas são muito afastadas uma da outra. Oi, Guilherme. Tá bom, Guilherme. Então, devido à grande distância entre elas, elas têm uma facilidade muito grande de movimento, tá? Por exemplo, gente, um gás inodoro, por exemplo, vocês já viram quando tá escapando gás do gás de cozinha? A gente sente o cheiro, pode estar escapando lá na cozinha, mas quando a gente vai perceber, já chegou no quarto, na casa toda. Por quê? Porque o gás ela tem essa facilidade de se movimentar por conta da agitação molecular que é maior, entendeu? Então o que acontece? Então as moléculas gasosas, como ela tem essa liberdade de se movimentar, elas conseguem atingir pontos maiores e mais rápido, certo? Ó, terceiro tópico aí, ó. As moléculas se movimentam muito desordenadamente com grande velocidade, entendeu? Vocês já viram, por exemplo, é até meio estranho falar disso, mas quando uma pessoa solta um pum, por exemplo, às vezes você
tá longe que só da pessoa, mas chega lá em você, né? Por quê? Porque as moléculas se movimentam muito desordenadamente e com grande velocidade. Então, ao menos quando você vai perceber, você já está sentindo a caatinga, né? Bom, apresenta forma e volume definido, uma vez que ocupa todo o espaço que lhe fornecido. Por exemplo, vocês nunca pararam para pensar por que o ar-condicionado ele fica na parte de cima e não na parte de baixo? Professor, Oi. eu acho que é para pegar mais ar para as pessoas que estão embaixo. Não, é porque assim, Guilherme, o ar-condicionado ele é interessante. Quando ele é jogado, né? Quando sai o vapor do gelado, né? O que ele faz? Como a molécula dele tem uma grande velocidade e ele é desordenado, a tendência é que ele ocupe todo o espaço, ou seja, o ar que está em cima ele vai descer todinho. Então, quando ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, até formar o formato do quarto, ou da casa, ou do ambiente que ele está todinho. Então, quando ele pegar a forma todinha, que aí você vai começar a sentir a diferença. Entendeu? Então, é como se a molécula, devido ao movimento desordenado, acaba tendo que ocupar o espaço todinho daquele ambiente. Entendeu? É interessante, eu acho interessante também. Porque quando você liga o ar-condicionado, com pouco tempo, o quarto, ou o ambiente, ou a sala, ele começa a ficar gelado. Mas não é por conta em si do ar, é por conta dessa agitação das moléculas. Só que muita gente não entende como é que funciona o processo, entendeu? Então, devido a esses movimentos desordenados e com um movimento de grande velocidade entre o ar, acontece isso, tá? Apresenta forma e volume definido, não tem como a gente dizer como é que o gás se ele é redondo, se ele é quadrado. Não tem como eu medir um volume, é um volume definido, né? Até porque não tem como você pegar o gás aqui. Não tem, tá? Você pode transformar ele para forma líquida, aí você consegue, mas medir gás, complicado. Uma vez que ocupa todo o espaço que lhe é fornecido, olha, foi o que eu falei. O gás, ele tende a tomar todo o ambiente, tá? Por isso que por isso que é importante, quando a gente estuda física, entender como é que funciona essa parte do ar-condicionado, porque o ar-condicionado é exatamente para isso. Ele é colocado na parte de cima porque o ar ele tende a descer e aí ele vai pegando a forma da sala, do quarto todinha, entendeu? Por isso que vai ficando gelado. É interessante, eu acho muito interessante. Como é que se comporta um gás, né? Tá bom? Alguma pergunta, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Sim ou não? Não, né? Tá bom. Ó, olha como é que fica o estado gasoso, ó. A atração molecular é pequena, volume e forma depende do recipiente, né? Por exemplo, ó, nós temos aí o plasma, que você já deve ter ouvido falar, né? De televisões plasma. Ó, considerado o quarto estado da matéria, tá? Gente, é assim, ó, que fique bem claro, tá? A gente só cobra 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Eu trouxe para vocês essa informação porque futuramente vocês vão fazer a prova do Enem, vão fazer outras coisas aí, né? Não sei, uma escola profissional, uma escola, não sei. Para mostrar para vocês que existe o quarto estado físico da matéria, tá? Que muita gente nem sabia, que é o plasma, tá? Esse estágio, ele difere-se do sólido, líquido e gasoso, tá? Pois é, Stephanie. Por isso que eu trouxe. É estado de baixa energia, por ser um gás ionizado, tá? Constituído por átomos ionizados, ou seja, átomos que têm cargas positivas e negativas.
Guilherme, o quarto estágio seria o último estágio, tá? Constituído por átomos ionizados e elétrons em uma distribuição quase neutra. Concentração de íon positivo e negativo praticamente iguais. A pequena diferença de cargas torna o plasma eletricamente condutível, fazendo com que ele tenha uma forte resposta a campos elétricos. Vocês já viram a nova tecnologia, né? Em relação às televisões que estão sendo feitas agora, né? As televisões feitas a plasma, a tecnologia 4K, tudo isso, gente, se refere a campo magnético. Guilherme, o quinto estado nunca. Pode até ser que tenha estudos, mas o quarto estado é o que tem estudo mais amplificado. Tá certo? Ok, gente? Ó, o quarto estado da matéria, ó, é o plasma, né? Descargas de luz de neon, luz fluorescente, confinamento para fusão. Então, você já ouviu falar sobre a tecnologia 5G? Já sim. Já, viu? Tecnologia 4, 5G, já sim. Aqui não é tão importante, tá? Mas se colocarmos o estado físico da matéria em ordem crescente, conforme a quantidade de energia, cada um possui, teremos assim, ó, o condensado de Bose-Einstein, que eu vou já falar para vocês, eu vou voltar, tá? Sólido, líquido e gasoso e o plasma, tá? O que seria o condensado de Bose-Einstein, gente? Em 1995, conseguiram algum avanço significativo nesse sentido, quando submeteram um conjunto de 2.000 átomos de rubídio a uma temperatura próxima do zero absoluto, do zero, né? Obtendo como resultado uma matéria completamente diferente, em que as partículas vibravam de maneira uniforme, ou seja, com a mesma energia e direção, como se fosse um átomo só. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que quando ele chegou ao zero absoluto, essa energia ela foi quantificada e transformada em outra, tá? Para surgir novas tecnologias, como por exemplo, raio laser, infravermelho, tá certo? Então, basicamente é isso. Então, se a gente fosse falar graficamente nos estágios da matéria, a gente ia trabalhar só esses três, sólido, líquido e gasoso. Mas aí eu resolvi trazer para vocês, talvez, dois estágios que vocês não tinham ouvido falar ainda na vida de vocês, que é o condensado de Bose-Einstein e o plasma. Tá bom? Alguma pergunta? Sim ou não? Não, né? Ótimo. Bom, nós temos aí o condensado fermiônico, é uma coleção de milhares de partículas ultrafrias, ocupando um único estado quântico, ou seja, todos os átomos se comportam como um único gigantesco átomo. É como se fosse transferir energia através de um átomo, tá? O superfluido de polarítons isso aqui é mais informação, tá? Você não precisa saber, não. É só para mostrar para vocês que a gente pode formar energia e outros estágios físicos da matéria por outras coisas. Por exemplo, pelo átomo, por polos, tá? Por alguns experimentos, né, que eu trouxe. Ó, as mudanças de estado físico é que a gente vai estudar, tá? A fase que uma substância se encontra em função da pressão e da temperatura. Porque assim, ó, o que vocês têm que entender? Pelo átomo, Stephanie, aqui, ó. Mostrar. Ó, essa figura verde aí, que tá aí na tela, ó, é o condensado fermiônico. Ele é uma coleção de partículas ultrafrias que ocupa um único estado quântico. Ou seja, esse único átomo vai gerar energia na forma quântica, tá? Por exemplo, tu já viu falar, com certeza tu já viu falar da energia solar. Como é que funciona a energia solar? Ela absorve a energia dos raios solares. E aí ela começa a quantizar.
aquela energia. Entendeu? Aí eu tenho aqui as mudanças de estado físico que a gente vai estudar agora. Ó. É muito importante entender esses três fenômenos que acontecem aqui na natureza, tá? Ó, nós temos o estado sólido, líquido e gasoso, tá? Ó, sólido, líquido e gasoso. E nós temos a passagem do estado sólido para o estado líquido, eu chamo de fusão. A passagem do estado líquido para o estado de gasoso, eu chamo de vaporização. A passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, eu chamo de sublimação. A passagem do gasoso para o líquido, eu chamo de condensação. E a passagem do líquido para o sólido, eu chamo de solidificação. Tá? Isso aqui eu tenho que ter claramente na minha mente para quando eu estiver imaginando o que está acontecendo. Por exemplo, eu digo assim para vocês, ó, uma água fervendo. Vou voltar aqui. Uma água fervendo. Ela está em o vapor, por exemplo, tá líquido para o gasoso. Qual é o nome desse? Como é que a gente chama esse nome? Esse fenômeno dentro da mudança de estado físico? Do líquido para o gasoso? Nós chamamos de quê? Só um, viu? Não é todos, não. Do líquido para o gasoso, gente, a gente chama de quê? A gente chama de vaporização, né? Isso, Stephanie, vaporização. Que é quando você está pegando as moléculas que estão no estado líquido, que não estão tão separadas, mas tem uma proximidade global bem interessante, que quando elas absorvem certa quantidade de energia da temperatura do fogo, elas passam para o estado de vapor, né? Que a gente chama de vaporização, certo? Bom, fusão e solidificação. Só lembrando, tá? A fusão, ela é a passagem do sólido para o líquido e a solidificação é a passagem do líquido para o sólido, tá? Isso. Mostrei sim, viu, Stephanie? Em uma dada pressão, cada substância possui sua temperatura de difusão. Sob pressão constante, a temperatura do corpo permanece constante durante a fusão. Então, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que quando uma molécula passa do estado sólido para o estado líquido, é a fusão. Quando a molécula passa no sentido contrário, fusão, ou do estado líquido para o estado sólido, eu chamo de solidificação, certo? Em um diagrama, pressão vezes temperatura, a curva de fusão representa os pontos de coexistência entre os átomos sólido e líquido para uma determinada substância. Os aspectos dessa curva é diferente entre substâncias que se expandem na fusão e substâncias que contraem. Então, olha só, vou explicar esse gráfico aqui. Ó. O que acontece, gente? Note que quanto maior é a pressão sobre a substância, maior é a sua temperatura. Muito simples você entender. Peguem, imagine na cabeça de vocês a panela de pressão. Imaginaram aí a panela de pressão? Quando você coloca o alimento dentro da panela de pressão, você tampa ela e ela vai absorver certa quantidade de energia do meio externo, que é o fogo. Então ela vai aumentando a temperatura, ó, tá aqui, ó, T1, ó, temperatura inicial, chega na temperatura 2, ó, uma temperatura maior. Ou seja, quanto maior for a temperatura, maior também vai ser a pressão. Tá? Então, o que acontece? Quando você aumenta a temperatura, você também aumenta a pressão. Ou seja,
temperatura e pressão, elas são diretamente proporcionais. O que significa dizer? Significa dizer que a molécula lá dentro da panela de pressão, ela está sofrendo muitos contatos entre elas. Por quê? Porque eu estou aumentando a pressão, consequentemente estou aumentando a temperatura, consequentemente a molécula está mais agitada. Ou seja, é por isso que existe a explicação de que o alimento fica cozido mais rápido pela panela de pressão. E é verdade que acontece, tá? Porque basicamente é assim que funciona o processo. Entendeu? Alguma pergunta, gente? Sim ou não? Alguma pergunta até aí? Show de bola, então. Bom, só lembrando, tá, gente, que ponto de fusão, quando eu falar, vocês lembrem do gelo. Estado físico, a temperatura a 0 grau. As substâncias com temperatura acima do ponto de fusão encontram-se no estado líquido. E as substâncias com temperatura abaixo do ponto de fusão encontram-se no estado sólido. Vamos entender. Olha, muito simples. O ponto de fusão é o ponto zero. É o ponto em que a água está no estado de gelo. Gelo. Quando você tira o gelo do congelador e coloca em cima da pia, dado o tempo, dado certo momento, aquele gelo vai passar para o estado líquido, ou seja, vai estar acima do ponto de fusão, certo? E aí o que acontece? Nós temos basicamente acima do ponto de fusão a molécula ou a substância está no estado líquido e abaixo do ponto de fusão a substância está no estado sólido, tá bom? O que acontece na defusão, que é o processo inverso, né? É o seguinte, note que quanto maior é a pressão sobre a substância, menor é a sua temperatura de fusão. O que acontece? Quando é uma defusão, o que é uma defusão? É o processo inverso, do líquido para o sólido. Aí já é o inverso. O que acontece? Quando eu aumento a pressão, eu preciso de uma temperatura menor para que eu possa conquistar e conseguir chegar onde eu quero, dentro da realidade da defusão, tá? Então, ó, vamos lá. Quando é do sólido para o líquido, quanto maior a pressão, maior a temperatura. Agora, quando é o processo inverso, quando é uma defusão, tá? Eu tenho que, quanto maior a pressão, menor vai ser a temperatura, ou seja, são inversamente proporcionais. Tá certo? Ok. Isso, Stephanie, exatamente isso. Se eu quiser a água em gelo ou gelo na água, que é quando ela derrete, exatamente. Tá? Ok. Bora ver aqui. Aí eu tenho aqui a fusão e a solidificação, né? Então, ó, basicamente, gente, o que a gente trabalhou hoje? A gente trabalhou os estados físicos da matéria, né? Nós vimos 3 básicos e eu apresentei 2 novos estágios físicos da matéria para vocês, que é o condensado de Bose-Einstein e o plasma. Falei dos estágios, né? Ó, transformação de sólido, falei dos estados da mudança física, tá? Do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gasoso, vaporização,
do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, sublimação, do estado gasoso para o líquido, condensação, e do estado líquido para o sólido, solidificação. Falamos de todos os estados, de todas as mudanças, tá? E aí, a proposta é a gente resolver algumas questões sobre esse tema. Até porque não adianta você só falar, né? E você não conseguir compreender, basicamente, tá? Mas aí, como a gente só tem 5 minutos, a gente não vai trabalhar as questões hoje que eu coloquei aqui, tá bom? A gente vai só, na verdade, não é nem 5 minutos, falta só 3. E aí, para finalizar a parte essa parte de estados físicos da matéria, a gente, deixa eu só fechar aqui. Espero que vocês tenham. O Manual do Mundo. Eu tinha colocado um vídeo aqui, mas não abriu, Cauã. Eu ia mostrar para vocês uma experiência dos estados físicos da matéria. Mas não abriu. Aí depois eu tento mandar no link. Tá? Então, gente, de prática aí eu já venho agradecendo. Deixa eu ver se a gente se encontra já na quarta aula, na aula de ciências, para a gente continuar os assuntos ligados à química, física, mas de maneira mais ampla, né? Dentro da ciência. Tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, até um abraço também.